Shalom, shalom, povo de Deus, povo querido, que é o apóstolo Ronaldo Comando Águia, para mais um estudo, tá bem, da Bíblia. Agora nós vamos pegar de Gênesis 4 até Gênesis 6, tá bem? Dando continuidade de Gênesis Apocalipse com o Espírito Santo, tá bem? Por Ronaldo Drogovic. Tá joia? Vamos lá? Capítulo 4 agora, mais ou menos 4003 a.C., nós vamos falar de Caim e Abel. Texto riquíssimo, tá bem? E conheceu Adão, sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim, o primeiro menino nascido dessa união, que terminará exatamente como o Senhor disse, com dor. E disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. E depois deu à luz ao seu irmão Abel, que significa vaidade, o que demonstra que Eva já se desiludiu com o seu primogênito, né, que era Caim mais velho. Sem dúvida, Eva viu nele algumas características que ela não sabia, ou que ela sabia não poderem ser da semente prometida. E ela já estava perdendo a fé em Deus, né? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Um mexia com ovelhas, o outro mexia com vegetais, né? E ambos eram profissões dignas, né? Mas aconteceu que, passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, tá? Provavelmente essa foi a primeira oferta que ele trouxe, apesar de o Senhor já ter explicado a primeira família a necessidade do sistema de sacrifícios para desfrutar de algum tipo de comunhão com Deus e perdão dos pecados, tá? E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, quer dizer, trouxe carnes, né, do melhor, né, dos primogênitos das suas ovelhas. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim nem para a oferta dele, tá? E irou-se Caim de grande maneira e descaiu o seu semblante, quer dizer, transformou a sua face, né? Então o Senhor disse a Caim: por que você ficou enfurecido, camarada? Né? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo de que serás aceito? Né? Se você fizer o bem, não vai ser aceito? Se não fizeres o bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre eles deve dominar. O Senhor prometeu a Caim domínio sobre a terra nesse dia, mas somente se tivesse oferecido o sacrifício correto e posto a sua confiança neste. Ele promete o mesmo atualmente a todos os que confiam em Cristo, que está lá em Mateus 55. Tá bem? Mas vamos lá. Caim assassina Abel. Olha como é que o negócio fica desvirtuoso agora. E falou Caim a seu irmão Abel, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Vamos falar aqui, queridos, algo que o Espírito Santo mandou falar. Eu estava passando já por cima do texto, o Espírito Santo falou: volta lá. Muitas das vezes hoje as pessoas chegam com o resto diante do altar de Deus e acham que Deus vai aceitar, que tudo que você coloca no altar vai aceitar, porque Jesus estava sentado do lado de um gasofilácio num templo, e uma viúva entregou ali umas moedinhas, então as pessoas pensam: se entregar as moedinhas está tudo certo. A parábola naquele caso era que a viúva estava dando tudo do que ela tinha, as moedinhas era tudo. E aí as pessoas querem novamente entregar qualquer coisa para Deus, achando que Deus vai aceitar. E Deus não vai aceitar. Eu já vi quando pessoas fazem sacrifício, o sacrifício quer dizer o quê? Aquilo que lhe custa, aquilo que lhe dói abrir mão, tá? Aquilo que te faz pensar para entregar. Amém? Sacrifício é algo que envolve dor, que envolve sentimento, que envolve emoção. Não é qualquer coisa. Qual foi o sacrifício, né, que Deus te pediu no Yom Kippur? Tá bem? Tem que envolver, não é qualquer coisa. Eu tenho 10 Bíblias dessa, eu vou dar uma, é sacrifício. Não é, eu tenho 10. Amém? Agora, difícil é eu dar aquilo que eu só tenho um. Difícil é dar aquilo que me faz falta entregar, né?
Difícil é entregar seu Isaac, né? Como é que você só tem um, tem que entregar, Deus está pedindo, aí você vai entregar o que Deus está provando corações. Então aqui fala, entre Caim e Abel, um entregou qualquer coisa, jogou lá, e o outro entregou das melhores partes das suas ovelhas. Aqui, se eu voltar, isso foi o que Deus exigiu, um sacrifício de sangue. Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, né? Deus exigiu um sacrifício de sangue de uma vítima inocente, um cordeiro, o que declara o fato de que Abel reconheceu a necessidade de um redentor e que alguém viria redimir a humanidade perdida. A oferta de Abel foi um tipo de Cristo e o preço que ele pagaria na cruz do Calvário para que o homem pudesse ser redimido. E não qualquer coisa. Deus entregou seu único filho. Agora, quando você vai fazer sacrifício, você entrega qualquer coisa? Qualquer coisa não é sacrifício. Amém, meus amados? É isso que o Espírito Santo queria que eu passasse. Quando você for fazer um sacrifício para Deus, envolva o Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo, o que eu vou entregar? Isso aqui vai me fazer falta, isso aqui vai atender, né, o que o Senhor quer. Né? Deus quer ser honrado. Deus não quer te empobrecer. Tudo que ele pega seu, ele multiplica, ele prospera. É um pouquinho de azeite, é um pouquinho de farinha, são pães e peixes, tudo ele multiplica e atende muita gente. Mas você tem que sair dessa região de egoísmo, sabe? De tentar entregar o pior para Deus e pedir o maior. Né? Você entrega resto e pede muito. Amém? E aí você não é atendido. E aí você fala, Yom Kippur não funciona. Amém? Mas vamos deixar isso para mais para frente. Tá? Aí o Senhor disse a Caim, onde é que está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, sou eu o cuidador, o guardador do meu irmão. Né? E ele respondeu, e ele disse-lhe, o que tens feito? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Tá? Há algumas evidências bíblicas, querido, que Caim cortou a garganta do seu irmão. Portanto, com o primeiro derramamento de sangue humano, surgiu esse pensamento sinistro, divinamente inspirado, de que a terra não vai conceder paz ao que arbitrariamente manchou a sua boa face com o fluxo de vida do homem. E agora, pois, maldito és tu desde a terra. Outra maldição aqui em Gênesis. Tá Deus dizendo, ó, maldito és tu desde a terra. E Caim repudiou a cruz, assassinou seu irmão e foi amaldiçoado por Deus. Esta é uma terrível maldição que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Indica o fato de que Caim tinha poluído a habitação do homem. E agora, quando ele cultivasse o solo, ele resistiria como inimigo. Vagabundo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, muito grande a minha iniquidade para ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e me esconderei da tua presença. E serei vagabundo e errante na terra. E acontecerá que qualquer um que me achar, me matará. Tá? E lhe respondeu o Senhor, certamente qualquer que matar Caim, 7 vezes sofrerá vingança. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que eu não ferisse qualquer um que o achasse. Amém, queridos? Amém? Agora aqui nós vamos entrar na primeira civilização. Olha que Gênesis é todo separado em partes. Tá? E não um texto só que vai apresentando tudo junto. Tá? Agora nós vamos falar da primeira civilização. Tá? Que nós estamos em Gênesis 4:16. E saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. E você deve estar pensando agora, apóstolo, esses nomes complicados que já não se usa mais tal. Querido, isso aqui é para que os estudiosos possam encontrar a genealogia, tá? A árvore genealógica, a família do povo todo, tá bem? Para entender.
Passou o Arthur ali correndo ali. Tá bem, gente? Vocês dão desconto que aqui é tudo ao vivo e a cores, tá? E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz Jabal, a qual foi pai dos que habitam em tendas de campanha e criam gados. E o nome de seu irmão era Jubal, o qual foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, instrutor dos artífices de todas as obras de metal e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai os meus ditos, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me golpear. Porque 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque, na verdade, 70 vezes 7. Tá bem, queridos? Aqui, base histórica. Passe por ela e continue. A semente espiritual renovada, nós vamos falar agora. E novamente Adão conheceu a sua mulher, a qual deu à luz um filho, e o chamou de Sete. Tá bem? Então, vocês estão vendo aqui que novamente Adão foi lá e buscou Eva e teve outro filho que chamou Sete. Tá bem? Porque Deus disse, ela deu-me outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o nome de Enos. Então começou a ser invocado o nome do Senhor. Tá bem? Aqui é que começa a ser invocado o nome do Senhor. Então a espiritualidade nasce aqui, queridos. Tá bem? Uma espiritualidade renovada, na verdade. Tá? Porque Adão estava triste com aquilo tudo que aconteceu, né? Entre Caim e Abel. Aí recebe outro filho. Tá? Então agora nós vamos entrar no capítulo 5 que fala dos descendentes de Adão. Amém? Mais ou menos ainda em 4004 a.C. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o nome deles Adão no dia em que foram criados. Adão no hebraico, queridos, é uma palavra para a humanidade em geral. Além de ser o nome específico do primeiro homem. Tá bem? Então, olha que legal, Adão é o nome da humanidade em geral, tá? Para você saber disso. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Nessa época aqui, os homens viviam muito. Depois Deus mexeu nessa idade. Lá vem o menino correndo. Pode vir, Arthur. Tá, gente? Eu tô em casa, não liga não. Tá? Atenta para a mensagem. Tá? E viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Mas ele foi morrer por base de 800 anos. E foram todos os dias que viveu Adão, aqui a Bíblia diz no 4:5, e foram todos os dias que viveu Adão, 930 anos, e morreu, tá? Então a história familiar, né, de Adão, a raça celestial, está marcada pela morte, não importa quanto tempo um membro dessa família vivia, entretanto 3 palavras se seguem ao seu nome, e ele morreu. 3 palavras, tá bem? E agora vamos entrar na família de Sete, tá? E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos. Olha, gente, 807 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Olha a idade do povo, tá bem? Agora eu vou falar da família de Enos. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos. Gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Depois veio a família de Cainã. Cainã, com 70 anos, gerou
Malalel, tá? E viveu Cainã, depois que gerou Malalel, 840 anos. E ao todo 910 anos e morreu. Olha quanto viviam as pessoas nessa época. E Malel gerou Jared. E viveu Malael, depois que gerou Jared, 830 anos. Gerou filhos e filhas, mas morreu com 895 anos. Aí vem a família de Jared, tá? Viveu Jared 162 anos, gerou Enoque. E Enoque e Abel são os únicos homens da criação até o dilúvio, com exceção de Noé, que viveram para Deus. Pode até existir outros, mas a Bíblia não diz. E viveu Jared 800 anos, gerou filhos e filhas e morreu com 960. Aí vem a família de Enoque, tá? Aí você que é impaciente já fica, ai meu Deus, tá falando só de família aí. Calma que já vai passar. Passou na família de Malalel, Jared, Enoque. Tá? E Enoque andou com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Agora vem o mistério, tá? Por isso que é bom você ter calma na Bíblia. Eu sei que os dias hoje são corridos, meus amados. O pessoal começa a pegar a Bíblia e logo já se ira. Meu Deus, está tocando meu celular, eu logo vou fazer alguma coisa. Para você entender o manual da vida, você tem que ter paciência. Você tem que dar para Deus o teu tempo, que é a coisa mais cara que você tem. Tá? Nós temos uma grande jornada pela frente. Ou você tem disciplina e entra nessa jornada, ou você não vai suportar. Tá bem? Para ler a Bíblia é assim. Você faz um pacto, uma aliança com Deus de você ler. E aí você vai firme até que você termina a primeira vez. É muita. Satanás vai ficar jogando coisas. Lembrar que você tem que cortar a unha. Lembrar que você tem que pagar alguém. Lembrar que você tem que fazer um telefonema. Lembrar que você está com fome, que tem uma coisinha gostosa na geladeira e tal. Então você tem que brigar com o seu estômago, com Satanás, com as pessoas, para você ter esse tempo de qualidade com Deus, tá? Ter esse Deus, tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia, tá? E você vai viajar com Deus. Mas aqui caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque para si Deus o tomou. Aqui nós temos a primeira experiência de arrebatamento de corpo, alma e espírito na Bíblia. Deus falou que catou Enoque com 365 anos. 365 anos, Deus vai lá e caminhou Enoque com Deus e desapareceu porque Deus tomou para si. Enoque foi um dos 2 homens na história que não morreu. Elias é o outro. Ele foi transladado, como disse o autor de Hebreus, para não provar a morte, em Hebreus 11:5. Amém? Então tem arrebatamento de espírito, que é quando Deus tira teu espírito do teu corpo, tá? E deixa ali tua alma e teu corpo, e arranca teu espírito, vai te mostrar alguma coisa e te devolve depois. Arrebatamento de espírito. E tem o arrebatamento de corpo, alma e espírito, que aconteceu com Elias e com Enoque. Então olha que tremendo, mas Enoque tem aqui o diferencial. Enoque caminhou com Deus. Amém? Então você que tem disciplina, você que decidiu, falou, eu vou estudar essa Bíblia toda, eu vou escutar aqui, vou ter paciência para escutar o apóstolo, eu vou junto com ele. Imagina o tamanho do trabalho que Deus me pediu, né? Eu não sou um desses caras que vai reescrever a Bíblia, né, na tradução. Eu sou uma pessoa aqui que não... totalmente dependente de Deus para fazer isso. Mas Deus está aqui presente, sinta a presença dele. Chorei um bocado agora há pouco antes de vir gravar aqui, tá? E fui orar para um amigo meu, para o pastor Russo. E eu acabei de orar, o Espírito Santo falou, agora é hora de você ir lá gravar uma aula. E eu vim aqui gravar, tá bem? Então olha que legal, já no comecinho de Gênesis, houve um arrebatamento de corpo, alma e espírito. Amém? Então a Bíblia é cheia de surpresas para nós, né? E Deus só nos presenteando. Amém? Agora vamos falar da família de Matusalém. E viveu Matusalém, que é filho de Enoque, 187 anos e gerou Lameque. Tá? E viveu Matusalém, depois gerou Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém viveu mais tempo de qualquer outra pessoa jamais viveu. 969 anos é muito tempo, gente. Ele morreu justamente antes do dilúvio no tempo de Noé. Apesar de ser piedoso pai,
de seu piedoso pai, não há registro de que ele tenha vivido para Deus. Amém? Agora nós vamos falar da família de Lameque. Calma que já vai ficar interessante o negócio aqui de novo. E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho e chamou o seu filho Noé. Amém? Dizendo, este nos aliviará de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E agora vem a família de Noé, também que muda toda a história, né? E sendo Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, e Cão e Jafé, tá bem? E agora nós vamos falar da maldade da humanidade, que é o capítulo 6. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tá? Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito, que é o Espírito Santo, com o homem para sempre. O Senhor está falando aqui do homem Adão e não da humanidade em geral, porque certamente ele é carne, refere-se ao fato de que apesar de o primeiro homem ter sido criado pessoalmente por Deus, ele era carne devido à queda, em última instância, e devia morrer. Entretanto, serão os seus dias 120 anos. Ó Deus limitando agora os números dos dias do homem. De aqui em diante, Deus fala, não, esses homens estão vivendo demais, tá? Serão os seus dias 120 anos, no máximo, então, 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra. E para quem acha que não, para quem duvida da Bíblia, escreve lá, gigantes, arqueologia Bíblia no Google. E olha os ossos, estão todos guardados, pessoas de até 4 metros de altura. Tem os ossos, contra fatos não é argumento. Para você de ficar brigando contra a Bíblia, aceita. A Bíblia já tem 332 profecias cumpridas e mais 700 estão citadas e vão se cumprir. Até os judeus estão percebendo que Jesus é o Messias pelo que está se cumprindo com elementos históricos. Né? A arqueologia está cavando e está descobrindo coisas, eles estão tendo que aceitar. Tá bem? Naqueles dias havia gigantes na terra e também depois, pois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Pois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicava sobre a terra, e que todo o intuito dos pensamentos de seu coração era continuamente mal, e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Vocês viram que no comecinho de Gênesis nós falamos que tudo que Deus criou era bom. Amém? Mas aqui já no capítulo 6, no versículo 3, e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Amém? Deus não muda com respeito à sua natureza. Entretanto, o fato de que o Senhor se arrepende demonstra a verdade de que Deus, em coerência com a sua imutabilidade, assume uma mudança de posição resultante de uma mudança no homem que tem livre-arbítrio. Então o homem mudou. Deus fez ele bom, mas daí o homem mudou, o homem se tornou mal. Amém? E lhe doeu em seu coração, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, as árvores do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Tá bem? Agora nós vamos entrar em Noé e a arca. Tá joia? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E é a primeira vez que a graça é mencionada na Bíblia, então preste bastante atenção. Tá? E aí, estas são as gerações de Noé. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E se corrompeu a terra diante de Deus, e estava a terra cheia de violência. Tá? Então quer dizer, a humanidade se corrompeu diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E olhou Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne veio perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que vou destruir
junto com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipestre, tá? Farás aposentos na arca. A arca representa Cristo, viu, meus queridos? A arca que um povo vai ser salvo, tá? Lembra-se que a tipografia da arca é Cristo, tá? Quem entra vai ser salvo. Quem aceitar Senhor Jesus como Senhor e Salvador vai ser salvo. Se você não é, ainda corre, tá? Farás aposentos na arca e a calafetarás. O que é calafetar? Fechar por dentro com betume. Betume é um tipo de graxa, um tipo de óleo que é impermeável, né? E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, tá? E de 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura, tá? Que é 46 centímetros cada côvado. A arca tinha então 138 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. É uma bela de uma arca, gente. Eu vou repetir para você. 138 metros de comprimento. É um navio, tá? 23 metros de largura e 13 metros de altura. Qual a largura da sua casa? 10 metros? 15 metros? Tá? A largura da arca era de 23,8 metros, 24 metros. E de comprimento, 138. Era bem grande, tá bom? E uma janela farás na arca, tá? E acabarás pela parte de cima, e porás a porta da arca do seu lado, e farás andares, baixo, segundo, terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que haja espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá, mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, e de tudo que vive, de toda a carne, pois de cada espécie farás entrar na arca para conservar em vida contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo a sua espécie, dos animais segundo a espécie, o réptil, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida. E toma contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, ter servirá de alimento, para ti e para eles. E assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Aqui é o termo do capítulo 6. Assim Deus chama as pessoas para ir com ele, para entrar nessa arca, para entrar nesse barco que é Cristo. Os que não entrarem vão sofrer as consequências. Amém, meus queridos, meus anjos. Que Deus abençoe vocês. Próxima aula, capítulo 7, 8 e 9. Também que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Ó. Tchau, tchau. Compartilhe esse vídeo aí. Fui!